fui fazer teatro, eu fui teatro popular, teatro quando eu inventei aquele projeto na Concha Acústica, a Conspiração dos Alfaiates, para um público grande, que eu, naquele período dos catedráticos, eu tomei um outro caminho. Além de fazer catedráticos, o pessoal que está nos ouvindo não sabe nada disso, mas nos anos 80, a partir do estímulo do Axé Music, surgiu um grande movimento de teatro na Bahia, de comédias, com dramaturgia original, como foi o caso de Los Catedráticos. O povo da Bahia ia se ver no palco, ia se ver. Então, meio criação coletiva, como os Catedráticos, meio como uma bofetada. A bofetada, na verdade, é uma peça do Rio. Mas esse grupo da bofetada, a bofetada é o nome do espetáculo. O grupo é a Patifaria. A Companhia Baiana de Patifaria. Eles se apropriaram de uma maneira diferente. Então, as peças que eles fizeram aqui, eu vi lá no Rio. Sim, é legal você falar isso, a ponto de quando eu estava morando lá fazendo uma novela, sai uma matéria no caderno de cultura, uma página inteira de um jornal de lá, não sei se o Globo e tal, dizendo: baianos vêm ensinar a carioca a fazer besterol, ou seja, vai ensinar os mestres, os donos, que era Miguel Falabella, aquele de São Geraldo Paulo. Carneiro, né? Aquele outro que morreu, que brilhantes, todo brilhante, cara. Falabella é brilhante. Aquele outro, tem um de São Paulo que fez As Tias, que fez grande dramaturgo, não vamos. Também não estou lembrando do nome agora. Socorro aí no YouTube, o dramaturgo do besterol, Ferre, é um nome italiano, ninguém vai saber também. Não tem importância. Não lembrei agora, a idade. Mas os meninos, então a gente tinha isso, quer dizer, que é um projeto de teatro, entendeu, Jackson? Porque vinha a velha escola de teatro. Eu disse a você, vamos falar da escola de teatro, então eu já vou puxar logo o assunto. A Bahia era um lugar dos pescadores, de Dorival Caymmi, de Jorge Amado, da vida provinciana, como ainda tem um pouco em Itapajipe hoje. Se você for hoje lá, tá a praia cheia de gente, numa quarta-feira, numa quinta-feira. Hoje não, que é feriado, amanhã é feriado, então hoje ainda teria até lógica. Mas se você for qualquer dia da semana, na Ribeira, tá cheio de gente, tá cheio de vida, cheio de gente que trabalha, mas dá um jeito de estar ali. Eu não sei como é. Então, é uma vida provinciana, uma Bahia antiga, uma Bahia, eu sempre digo, Jorge Amadiano, Dorival Caymmiana, o outro gênio, Caribé também, que são esses caras geniais que retrataram isso quando ninguém sabia disso direito, sobretudo Jorge Amado, né? Ele deu nome a tudo isso, ele ensinou aos baianos que isso era bom, que isso era a nossa identidade, que isso não é vagabundo, candomblé, né, coisa de demônio, que ele mostrou, foi ele que disse. Ninguém tinha dito isso. E você está falando aí, eu estou lembrando daquela carta de Caymmi para Jorge Amado, que ele fala dessa rua, das flores. Não tem tempo para fazer uma coisa profissional, né, em música, porque tanta coisa pra fazer. É o tempo de não fazer nada, entre aspas, né, Dourado? Dessa vida aí, né? Da vida da cidade. Deslumbrante, linda, né? Maravilhosa. Um dia você devia ler aqui no programa. Boa. Maravilhosa. Então, esses caras, a Bahia era essa Bahia. Também essa Bahia não ia... Quer dizer, essa Bahia ela é condenada a ser uma coisa provinciana. Ela é maravilhosa, ela é o paraíso. O Monte Serra, que é a minha infância ali. Marco Antônio, professor de matemática da UFBA, voltou. Ele mora lá, ele está lá sem camisa, na rua jogando dominó, como os velhos do nosso tempo faziam. Mas a Bahia não podia ficar aí. Então daí veio a UFBA. O Edgar Santos veio e criou a escola de música. Aí seria muito complicado. Por que a Bahia não podia ficar? Teria que ter uma profissionalização. Não adianta também as pessoas ficarem vivendo uma vida paradisíaca e os artistas criando coisas que ninguém consome, que não geram riqueza para ele nem para ninguém. Então, esse caminho aí, essa encruzilhada tinha que ser feita, tinha que se passar dela. Então o reitor inventou, veio a escola de teatro, a escola de música, e criou um forte movimento de arte contemporânea na Bahia nos anos 50. Por que isso é importante, estar falando disso? Porque Gil, Caetano, Tom Zé, João Baldo e Glauber Rocha, só para citar esses que são os mais midiáticos, e mais uma centena de outros tão brilhantes quanto, só que não tiveram o mesmo sucesso. Mas sucesso é uma coisa, você sabe. Você é um homem de cultura profissional. Sucesso é uma coisa que depende de mil fatores, não depende da sua criação. Você às vezes pode ser um criador genial
e que não faz sucesso nenhum. E às vezes uma pessoa que é um bobalhão, um bestalhão, dá certo e vira um grande sucesso. Então o sucesso é uma coisa que tem que ser vista, não pode também ser desprezado. Porque muita gente se apega nisso para desprezar o sucesso e dizer que quem faz sucesso é inferior. Eu lembro de você falando a respeito disso. Se tem uma pessoa que faz muito sucesso, alguma coisa de interessante essa pessoa tem. Não pode ficar, ser é ruim, não gosto. Capitalismo, é uma pessoa apelativa, isso é uma coisa infantil. Eu lembro de você falando isso, que você, no mínimo, você vai se interessar para saber o que é que essa pessoa tem. E pegar isso e tentar fazer alguma coisa melhor. Se eu acho que ali há coisas ruins, eu vou pegar as boas, que garantem esse diálogo com o público. Então isso é muito importante. E quem traz essa discussão? O Edgar Santos, com os professores Martim Gonçalves, Joaquim Kehlreuter, na escola de dança, Jan Karhutska, os nomes alemães lá, que ele traz professores europeus que estavam fugindo da guerra de Hitler e não tinham para onde ir. O Brasil era o país do futuro. Pode.